Ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição nas doenças crônico-degenerativas e autora de 2 livros, Elaine Pádua. Diz aí, beleza? Olá, tudo bom? Uma honra estar aqui com você, muito obrigada. Imagina, prazer é nosso. Então, você é nutricionista, mas você tem pinta de modelo. Você começou a sua carreira de nutrição por conta da sua experiência como modelo? Bingo, exatamente. É? Na verdade, aos 13 anos, até um pouquinho antes, comecei a trabalhar com moda. E aos 13 anos eu fui morar fora do país. E ali eu comecei a observar o quanto a gente tinha que seguir padrões em relação à beleza e o quanto era difícil muitas vezes não pensar em ter uma alimentação saudável para conseguir atender à exigência do mercado na época. E eu via muitas meninas com transtornos alimentares para conseguir manter o peso, via muitas meninas tristes, né, por já não ter resultados positivos em relação aos castings. E eu comecei a pensar o quanto a nutrição impactava ali. E aí, passando por todo esse processo, eu percebi que eu queria um pouco mais. Eu gostava muito de trabalhar com moda, mas eu sempre gostei muito de transformar vidas, de ajudar as pessoas. E eu pensei, vou fazer comunicação social porque está atrelado ao que eu já trabalhava em relação à moda. Fui fazer comunicação social, publicidade e propaganda, e no último ano da faculdade eu percebi que eu queria um pouquinho mais. E quando eu pensei, eu quero um pouquinho mais, eu finalizei a comunicação social e na sequência eu já engatei a faculdade de nutrição, que foi onde eu me encontrei, porque na verdade a nutrição acaba transformando vidas. Nós trabalhamos a prevenção da doença e nós também ajudamos as pessoas a terem uma vida melhor. Então muitas vezes ao invés dela desenvolver a doença, a gente já está aqui com um olhar mais técnico, mostrando o quanto o estilo de vida e as escolhas alimentares vão impactar na saúde dessa pessoa para sempre. Foi isso, então buscando tudo isso eu percebi o quanto as modelos, as pessoas em geral, as mulheres, hoje eu faço muito saúde da mulher, quer dizer, o quanto que eu poderia impactar a vida das minhas pacientes, mostrando o quanto a nutrição pode sim trazer resultados positivos para você ter uma vida melhor. Mas essa especialização da nutrição nas doenças crônico-degenerativas é uma atividade sua também atual? Hoje, né, na verdade, nutrição crônico-não degenerativas é uma das minhas pós, né? Eu sou nutricionista hoje, empreendedora, tenho uma clínica aqui em São Paulo. Além disso, sou colunista embaixadora de uma grande revista, trabalho muito com a indústria, dando palestras pelo Brasil, levando comunicação e ciência para pessoas em geral que não têm acesso ao consultório. Além disso, tenho 2 livros, o que tem no prato do seu filho, o que tem no prato da grávida, e trabalho a nutrição gentil, que é uma nutrição diferente. A nutrição gentil nada mais é do que você respeitar as suas escolhas alimentares. Como é que é isso, respeitar as escolhas? Na verdade, o que acontece hoje é que nós temos um padrão das pessoas fazerem só contagem de calorias, das pessoas muitas vezes fazerem uma alimentação restritiva. E hoje os estudos mostram que quando você trabalha com restrição alimentar, isso gera compulsão alimentar na pessoa. Então, ao invés de eu mudar o hábito daquela pessoa, de eu trazer qualidade de vida, de eu trazer saúde, eu posso estar gerando um transtorno para o futuro. E muitas vezes ela até pode ter uma perda de peso agora e não manter essa perda de peso. Então, mais do que só trabalhar a perda de peso, a gente tem que pensar que aquele ser humano, ele é um ser humano completo. Eu sempre falo, cada ser humano é único, ele tem uma individualidade bioquímica. Então, a gente precisa entender o que aquela pessoa precisa, no que ela acredita, no que ela gostaria, e com base nisso fazer um planejamento estratégico, aonde eu não vou só retirar alimentos, mas eu também vou colocar alimentos que podem gerar uma melhor performance para a vida dessa pessoa, em relação à atividade física, em relação a uma melhor qualidade de sono, em relação a gerenciar estresse e não ter o desenvolvimento de uma doença. Então não é só perda de peso, é muito mais do que isso. E eu acredito que quando você faz restrição, nem sempre você vai estar feliz com aquilo, porque você não pode às vezes nem ir na pizzaria com um amigo comer uma pizza, porque aquilo não vai te incluir. Você vai falar, não posso comer pizza? Por que eu vou fazer numa pizzaria? No seu programa de nutrição, pode comer pizza? Hoje sim. Hoje o que a gente faz é orientar o nosso paciente a fazer escolhas mais saudáveis, livre de julgamentos, né? Livre daquela culpa que muitas vezes o paciente tem. Comer um chocolate agora, meu Deus, que absurdo. Não é para comer chocolate todos os dias, claro, mas é para comer um chocolate
e se sentir bem, é aproveitar aquele momento em atenção plena, é curtir aquilo como algo que vai fazer parte de um contexto saudável. Porque como que eu vou tirar o chocolate da vida do meu paciente para sempre? Será que isso também é equilibrado? Será que isso é saudável? Quantos pacientes a gente recebe no consultório com restrição de tudo e super infelizes, porque a alimentação, ela está atrelada a momentos de prazer. Muitas vezes eu lembro da macarronada da minha avó, que hoje já não está mais aqui, mas que fazia aquela macarronada maravilhosa aos domingos, com toda a família reunida à mesa. E aquilo gerava um prazer e um momento de experiência e de vivência naquela família tão grande que hoje isso me remete a uma lembrança maravilhosa. E eu penso, será que os nossos pacientes também não precisam vivenciar isso? Esse momento de inclusão à mesa, o quanto que isso ainda é importante da gente resgatar momentos de felicidade ao invés de se culpar porque você está comendo um prato de macarrão aos domingos com a sua família? Mas, por exemplo, você fala em macarrão, quem tem assim, glicemia alta, né? Ou é pré-diabético, colesterol alto, Exato. A macarronada, ela dá uma elevada nesses níveis. Ela pode sim aumentar os índices glicêmicos de pacientes que têm problema, mas isso na verdade, quando a gente orienta o nosso paciente, a gente vai equilibrar isso dentro de um contexto saudável. Não é que ele não vai mais poder comer macarrão, ele não vai poder comer macarrão todos os dias. Sim. E muitas vezes as combinações inteligentes é o que a gente ensina a fazer. Então, de repente, vai colocar uma salada com mais fibras, a gente vai colocar ali uns grãozinhos antes da macarronada, ele vai ingerir uma porção, né, de fibras, de hortaliças, de alimentos que já vão diminuir o índice glicêmico do próximo alimento que ele vai consumir. E com isso a gente consegue, com porções moderadas, incluir essas pessoas para uma rotina saudável e, acho que o mais importante, sendo feliz. Mas essas combinações inteligentes é um programa individual ou existe um livro que você faz as combinações inteligentes? Sim, hoje nós temos um material que nós desenvolvemos para os nossos pacientes justamente para libertar, né, principalmente as nossas mulheres, que a gente fala tanto, mulher na gestação, a mulher no pós-parto, causar, né, dar essa liberdade dela fazer escolhas alimentares saudáveis e ao mesmo tempo não deixando mão e não abrindo mão do prazer que ela vai ter com aquele alimento que está presente ali, inserido no dia a dia dela. Por isso que entender os hábitos alimentares, a necessidade, a cultura, o que a paciente quer de verdade é importante. Então, por isso que também não existe uma dieta que é específica para todo mundo e é igual. Né? O que hoje a gente faz é um trabalho individualizado. Não existe um protocolo único, e sim algo que vai se aplicar para a rotina daquela pessoa, trazendo resultados, fazendo aquela pessoa dormir com qualidade, se sentir melhor, emagrecer, porque o emagrecimento é uma consequência de tudo que a gente faz. E acho que mais do que isso, é mostrar para o nosso paciente que ele vai poder comer sem culpa, que ele vai poder comer sem se sentir mal com aquilo. Porque a alimentação, eu detesto essa dicotomia de alimento vilão mocinho. Não existe isso, não existe o chocolate vai te engordar. O que existe é o quanto que você vai comer de chocolate que vai te engordar. Porque se você treina, se você faz a sua lição de casa, você tem disciplina e você tem autorresponsabilidade, você pode comer um chocolate e ele estar inserido dentro de um contexto equilibrado e saudável e você ser feliz. O que tem no prato da grávida, esse é o livro, o lançamento mais recente. Exatamente. Especializado, assim, para quem está grávida. Exatamente. O que deve comer. É isso? É isso. É que tudo, na verdade, começa na barriga da mãe. Eu falo que o ambiente intrauterino, ele é fundamental. Todos nós somos o que as nossas mães comeram na gestação. Uau! Por incrível que pareça. Hoje, com tantos estudos, a gente sabe o quanto que a gente precisa impactar essas mães a se alimentarem melhor, porque elas vão definir o futuro das próximas gerações. E eu diria que não é só desse bebê, são de mais 2 gerações para frente. Então, na verdade, isso é transgeracional. Entendi. Então, o quanto hoje, até como missão e propósito de vida e de trabalho que eu tenho 2 meninas também, 2 filhas, então eu sou mãe, trabalho com mães, eu percebo o quanto eu tenho de responsabilidade hoje de levar a informação para a população brasileira, porque eu acredito de verdade que quando a mãe se alimenta melhor, o ambiente da casa e da família será mais saudável. Perfeito. E com isso a gente consegue estender isso aos nossos pequenininhos, brasileirinhos que estão chegando agora e que precisam se alimentar melhor até para a gente de verdade poder ter um país melhor para a nossa população. Porque começa onde? Começa com que você aprende na sua casa. A educação nutricional deveria ser matéria nas escolas brasileiras. A gente deveria ter aí um momento onde as escolas conversam sobre o quanto a alimentação saudável é importante para os nossos pequenininhos.
E as nossas mamães se preocuparem já desde a gestação, o que elas vão consumir, porque elas já estão formando o paladar do bebê, elas já estão formando toda a formação intestinal do bebê, e mais do que isso, é ela que vai ensinar o filho a consumir os primeiros alimentos. E como é que a gente acha você? Bom, eu estou presente no Instagram, eu gero bastante conteúdo no meu Instagram Qual pessoal. é o... DRA, né, que é a doutora Elaine Pádua. Doutora Elaine Pádua, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso talk show. E você aí, clica no linkzinho aqui embaixo que vai abrir um formulário. Aí você preenche esse formulário colocando ali o que você quer fazer. Você quer ser ator, modelo, digital influencer? Aguardo o pessoal da Gloss entrar em contato com você e venha fazer parte aqui do nosso time. Elaine, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, até o próximo programa.